Bom, meus queridos, eu estou, como vocês sabem, pregando de maneira expositiva na carta de Paulo aos Efésios. Hoje a mensagem será em cima de Efésios capítulo 4, versículos 7 a 13. E o tema da mensagem de hoje é os dons concedidos por Jesus. Vamos ler o texto juntos? Efésios 4, de 7 a 13. Também quero dar um oi para todo mundo que está nos assistindo pela internet. Dizer que é uma alegria saber que a gente está chegando no mundo inteiro. Então vamos lá. E a graça foi concedida a cada um de nós. Repita comigo, a cada um de nós. Segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Queridos, esse texto aqui é um texto muito mal compreendido pela maioria dos estudiosos da Bíblia. Por quê? Porque ele é um texto que muita gente o lê com um filtro de uma teologia humana. Eu sempre digo que a melhor teologia não é a teologia feita por aquilo que eu acredito, ou por aquilo que eu tento inferir na Bíblia. Mas é a teologia que é feita a partir do texto bíblico. Então, esse texto, na verdade, o apóstolo Paulo está falando de quando Cristo entrou nos céus, após a sua ressurreição, e ele sobe, entra nos céus, na glória, e aí ele concede dons aos homens. Mas ele diz que Cristo não subiu aos céus para conceder dons aos homens e para cumprir o plano de Deus para ele, sem antes ter descido às regiões inferiores da terra, ou seja, desceu ao Hades, desceu ao inferno. E a partir de então é que ele insere os dons espirituais que Cristo concede aos homens. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque ali ele apresenta 5 dons ministeriais, que nós vamos discorrer sobre eles depois. Mas muita gente acredita que um desses dons, o primeiro deles, não existe mais hoje. E aí é onde eu digo para vocês, é porque em função de teologias humanas, denominacionais, pessoas dizem que um desses 5 dons não existe mais. Mas como nós vamos fazer uma boa teologia aqui, nós vamos olhar para o texto, e o próprio texto vai nos dizer até quando estes dons vão existir. Estão prontos para receber essa palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração? Então vamos direto para o texto, gente. A primeira coisa que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que Jesus dá a graça. Ele compartilha conosco a sua graça. O versículo 7 diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Primeiro ponto que você precisa saber é que a graça de Cristo foi dada a cada um de nós. Isso significa que não é só para alguns. Repita comigo: todos os crentes recebem uma porção da graça de Cristo, na forma de dons. A segunda coisa que o texto diz é que essa graça é dada segundo a medida da dádiva ou do dom de Cristo.
Isso significa que os dons não são iguais para todos. Você já percebeu isso? Que as pessoas têm dons diferentes, sim ou não? Não tem um dom melhor que o outro. Porque são todos vindos de Deus e, portanto, são todos maravilhosos. Mas eles são diferentes. Significa, então, que os dons não são iguais para todos. Você não tem que querer o dom do teu irmão. Você tem que descobrir qual é o seu dom. Significa também que a medida também não é igual para todos. Segundo a medida do dom de Cristo. Quem determina a porção ou a medida que você vai receber é Deus. A parábola dos talentos fica claro. Para um ele deu 5, para outro deu 2, para outro deu 1. O que você precisa saber é que Deus tem uma medida para você. Diga, Deus tem uma medida para mim. Mas não é igual para todo mundo. Isso significa que é o próprio Senhor Jesus quem decide qual é o dom que Ele vai te dar e qual é a medida que Ele vai te dar. Isso fica claro também em diversas outras listas de dons. Eu vou ler um dos textos mais conhecidos, que é 1 Coríntios 12, de 4 a 7, que diz assim: ora, os dons são diversos, diga diversos, não são iguais, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E a manifestação do Espírito é concedida a cada um, diga, cada um, visando um fim proveitoso. Então não vem com essa história de dizer, olha, eu não trabalho, eu não faço nada para Deus, porque eu não tenho nenhum dom. Não é verdade. Todos os crentes receberam uma medida da porção do dom de Cristo. Então diga assim, Deus me deu dons. A segunda verdade que a gente precisa ver no texto é que Jesus subiu ao céu para dar dons aos homens. Parece esquisito você dizer isso, né? Ele subiu aos céus para dar os dons aos homens. O texto, na verdade, gente, eu vou ler para vocês de novo o trecho que fala sobre isso, porque diz assim: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para, finalidade, encher todas as coisas. Diga assim, encher todas as coisas. Você sabe o que significa encher todas as coisas? Esse verbo, plerou, significa cumprir, preencher. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que a missão de Deus para Cristo só foi terminada quando ele subiu aos céus e cumpriu todas as coisas, dando dons aos homens. Em outras palavras, Jesus desceu, diga, Jesus desceu, se tornou homem, morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Mas antes de ressuscitar, ele foi ao inferno. Levou o cativo o cativeiro e ele entra em glória nos céus. E quando ele entra em glória nos céus, ele está quase terminando a sua missão. Mas ela só termina quando ele dá dons aos homens. Por quê? Porque esses homens iriam completar a missão dele aqui na terra. Ou seja, todos os dons que ele tinha, ele partilhou com os homens, pela sua graça. Porque, embora ele não esteja mais andando na terra, através do Espírito Santo, eu e você fazemos a sua obra. Amém? Entenderam então? Então é isso que o texto está dizendo. Acontece que isso também é uma citação do Salmo 68. E quando você estuda o Salmo 68, os teólogos dizem que eles falam de Deus, que o Salmo 68 retrata Deus vencendo os seus inimigos e subindo ao Monte Sião para manifestar a sua glória. Eles dizem também que Davi, que escreveu esse salmo, está se referindo a quando
a arca do Senhor, a arca da aliança, saiu da casa de Obed-edom e chegou até Jerusalém, no Monte Sião. Outros ainda dizem que isso também se refere, eu creio que tudo isso é verdade, mas se refere principalmente ao fato de que Jesus venceu todos os seus inimigos e ele entra nos céus trazendo os espólios da vitória. Então, esta é uma cena que descreve, gente, o Senhor entrando no céu em glória, de maneira apoteótica. Paulo, ele foi criado como um cidadão romano. E ele conhecia muito bem o que era a chamada entrada triunfal de um imperador. Quando o imperador, por exemplo, dominava uma nação, vencia um país, eles amarravam todos os inimigos, inclusive os reis derrotados, colocavam num cortejo enorme. E eles entravam em Roma, o imperador vencedor em cima de um cavalo branco, e atrás dele um cortejo dos inimigos nus, pelados, amarrados pelo pescoço, e muitos carros com os espólios de guerra, que fala de armas, fala de ouro, de prata, de tudo mais. Então, Paulo, quando ele está falando sobre isso, gente, ele está querendo que o povo da sua época tenha um imaginário na sua mente. Jesus entrando nos céus, depois de ter derrotado os inimigos, Satanás e os seus demônios, e entrando nos céus, e agora trazendo para os seus filhos, para os crentes, os dons que ele vai repartir. Essa é a visão. E aí então Paulo diz que Cristo fez 3 coisas. A primeira delas é que ele subiu às alturas. Ou seja, ele entrou no Santos dos Santos, ele entrou na presença de Deus, no lugar mais alto, como vencedor, como aquele que conquistou todos os seus inimigos. A segunda coisa que ele fez é que ele levou cativo o cativeiro. Então, tenham na mente esta atitude do rei vencedor, que vai, vence os seus inimigos, leva embora os espólios e entra triunfalmente em Roma, mostrando os seus conquistados. Não é? Agora, o que de fato, nós já sabemos quem que ele conquistou. Já sabemos quem que ele venceu. Ele venceu um diabo na cruz. Mas o que ele está falando aí? Levou cativo o cativeiro. Então aqui tem 2 possibilidades, gente. A primeira possibilidade fala que Cristo entrou nos céus, trazendo atrás de si o cortejo dos demônios que foram derrotados, mostrando a todo mundo espiritual que ele venceu Satanás e os seus demônios. Lá em Colossenses capítulo 2, versos 14 e 15, diz assim: tendo cancelado, está falando de Jesus também, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e aí? E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Ou seja, na cruz, aparentemente Jesus estava sendo derrotado, mas no mundo espiritual, ele estava vencendo os principados e potestades. Glória a Deus! Então, alguns teólogos acreditam que, quando Cristo entra nos céus, ele entra como este general vencedor e mostrando para o mundo espiritual, para os anjos, para os arcanjos, para os querubins, para os serafins e até mesmo o seu Deus, o próprio Pai, o nosso Deus, mostrando os conquistados dele, expondo-os abertamente no mundo espiritual como derrotados.
Mas há outros também que creem que essa referência de levou cativo o cativeiro não se refere só a isso, mas se refere ao fato de que, para completar a sua obra, antes de subir aos céus, Jesus teve que descer ao inferno e libertar, tirar do Hades. Eu não sei se vocês sabiam, antes da ressurreição de Cristo, todo mundo que morria ia para um lugar chamado de seio de Abraão. Já ouviram falar disso? Esse lugar é também chamado de Sheol. Na parábola, não é parábola na verdade, na história do rico e o Lázaro, a gente vê Jesus contando que de um lado está o seio de Abraão e estava o Lázaro. Do outro lado estava o rico impenitente. E havia um abismo entre eles, de maneira que um não podia passar para o outro lado. Mas eles estavam todos no Hades. E os teólogos dizem que quando Jesus desceu ao inferno, além de proclamar a sua vitória na cruz, ele desceu para pegar esse povo que estava lá no Hades, os salvos, e levá-los para os céus. Então, na verdade, o cortejo não era só dos demônios que foram expostos como derrotados, mas era também de trazer para a vida eterna, e trazer para o terceiro céu quem? Todos os crentes que estavam no Hades. Glória a Deus! Então, ele está ali completando a sua missão. E a última coisa que ele faz é conceder dons aos homens. Então, qual seria a missão de Cristo? Encarnar, viver de maneira pura, sem nunca ter cometido um pecado, morrer pelos nossos pecados, tomar do diabo as chaves do inferno, levar aqueles que estavam cativos, ressuscitar e apresentá-los diante do Pai, e por último, trazer dons para os homens. Efésios capítulo 4, 9, 10 diz assim: ora, o que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, ou seja, para completar a sua missão. E aí em seguida, a terceira coisa que ele fez foi dar dons aos homens. Entenderam? Então, quando a gente aqui nesta parte diz que Jesus subiu ao céu para dar dons aos homens, é que na verdade ele fez três coisas. Primeira coisa, ele subiu às alturas. Segundo, levou o cativo o cativeiro. E por último, ele dá dons aos homens. Para quê? Para equipar a igreja para a obra de pregar o evangelho em todo o mundo. Você pode conhecer pessoas preparadas, inteligentes, cheias de habilidades e dons humanos, dons inatos, dons que nasceram com eles. Mas quando você aceita Jesus como Senhor e seu Salvador, você recebe dons espirituais, poderosos em Deus para enfrentar as trevas, para ser mais do que vencedor, para você não ter que ser uma pessoa que fica só sentado recebendo, mas para ser usado para o seu reino. Glória a Deus, você crê nisso? Então dá uma salva de palmas para Jesus. Então agora, nesse momento, eu quero entrar na terceira verdade aqui. Os dons de Jesus para a igreja. Efésios 4, de 11 a 13, diz assim: Ele mesmo, ou seja, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que você precisa entender sobre esses dons? Primeiro, esses dons são dados por Jesus. Diga, Jesus é que dá. Ele mesmo concedeu. Segundo, que esses dons não são iguais para todos. Não é isso?
Então, isso significa para uns ele deu isso, para outros ele fez isso, para outros são dons diferentes. Mas apesar de diferentes, eles têm a mesma finalidade. E aqui, gente, eu vou falar sobre 3 finalidades dos dons espirituais. Você precisa entender que o seu dom espiritual não é para você aparecer, não é para você se mostrar para ninguém. São dons que têm finalidades definidas pelo próprio Senhor. Primeiro, aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, alguém que recebe um dom de mestre, o que ele faz? Ele aperfeiçoa alguém. Alguém que está andando errado, que está crendo errado, que está ensinando errado, vem o mestre e fala: olha, meu querido, não é bem isso que você está dizendo. Olha aqui, a Bíblia diz isso, 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 isso. Ah, então tá bom. Se alguém tem um dom profético, às vezes ele vem e dá-lhe uma cajadada. Não é? Num primeiro momento a pessoa fica ali, mas depois ela é livre do inferno. É para o aperfeiçoamento ou não é? Então todos os dons, diga todos os dons, existem para o aperfeiçoamento dos santos. A segunda finalidade, o texto diz que é para o desempenho do seu serviço. Ou seja, os dons existem para que nós sejamos bons servos. Deus não te deu dom para você crescer em cima dos outros. Deus te deu dons para você se diminuir e servir aos outros. Amém ou não? Tem muita gente que quer receber dom para mandar nos outros. Ou quer até ser líder é um dom de Deus. Mas mesmo o melhor de todos os líderes, que foi Jesus, ele foi aquele que serviu. Porque a finalidade dos dons espirituais não é engrandecer o homem. Ao contrário, é tornar o homem mais humilde. Então aquele que quer crescer mais tem que ser aquele que mais se diminui. Quanto mais crente cheio do Espírito você for, mais você vai servir e menos vai querer ser servido. E a terceira finalidade dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Diga assim: aperfeiçoamento dos santos, tornar as pessoas melhores. Segundo, diga o desempenho do serviço, ou seja, te ajudar a ser um melhor servo. E terceiro, ajudar o corpo de Cristo a crescer. Edificação do corpo de Cristo. Para que existem os dons? Diga assim: aperfeiçoamento, serviço e edificação do corpo. E agora aqui ele apresenta 5 dons ministeriais, porque existem outras listas, mas hoje, como nós estamos pregando no texto, nós vamos falar dos 5. E é importante que você entenda que esses 5 dons, eles se completam. Se faltar qualquer um deles, todas essas finalidades que nós citamos aqui vão ficar capenga, vai faltar alguma coisa. Porque o próprio Senhor deu 5 dons ministeriais. Eu estou dizendo isso por quê? Porque tem gente hoje dizendo que não existe mais apóstolo, que só existe apóstolo, os apóstolos que viram Jesus ressurreto. Eu vou mencionar isso depois, mas vocês vão ver o que o texto diz. Porque essa história de que não existe mais um dos 5 ministérios, isso veio de homens. Se a Bíblia disser isso, eu abaixo a cabeça e digo sim, porque a Bíblia para mim é a verdade. Mas vamos ver o que o texto diz. Então vamos primeiro falar dos 5 ministérios. Diga apóstolo. A palavra apóstolo é uma palavra composta por 2 vocábulos gregos. Apó, que significa da parte de, mostrando a proveniência. Estelo é enviar. Então quem é o apóstolo? É aquele que foi enviado por Deus. Essa era uma figura, era um nome usado muito antes da Bíblia usar, para se referir aos carteiros. Sabe aquele indivíduo que ele tinha que passar por um monte de províncias, por fronteiras? Então ele ia
porque ele ia levar, ele era enviado por parte de um rei, e quando ele ia cruzando as fronteiras, ele mostrava a carta com a autorização do rei para ele cruzar aquela fronteira. Então, ele tinha muita autoridade, e as barreiras eram abertas para que ele passasse. E os apóstolos são aqueles que são enviados por Jesus para estabelecer os fundamentos da igreja, onde quer que Deus os envie. Então, eu diria de maneira prática, que o apóstolo é aquele que funda uma igreja. É aquele que lança os fundamentos de uma igreja. Eu me lembro que quando nós começamos essa igreja, eu e a Lília fundamos essa igreja. Eu tinha que ser tudo ali. Eu tinha que ser o pastor, eu tinha que ser o profeta, eu tinha que ser o mestre, eu tinha que ser o mestre, eu era tudo. E aí, Deus vai trazendo. Trouxe primeiro o Zé Luiz, que é um mestre. Depois trouxe o Daniel, que é um profeta. E Deus vai acrescentando. E quanto mais os dons iam se manifestando ali, menos eu era tudo, porque eu era só aquele que lançava os fundamentos, o apóstolo, aquele que lançou os fundamentos e depois outros vieram e edificaram sobre ele. Nos dias de hoje, quem é o apóstolo então? É aquele que Deus chamou para começar uma obra. Eu diria que um apóstolo é como um missionário que sai de um lugar que vai para outro, para começar uma igreja do zero, ou para plantar a palavra de Deus em campos missionários daí por diante. Ele é enviado por Deus com o objetivo de lançar fundamentos. Depois, Paulo diz, a uns profetas, a uns apóstolos e a outros profetas. Profeta é aquele que discerne o coração de Deus. E ele tem sempre uma mensagem direta da parte de Deus para o povo. Você olha na Bíblia, todos os profetas, eles tinham mensagens de Deus. Isso não tem nada a ver com aquele dom de profecia, que a pessoa ora em línguas e traduz. Isso não é o dom profético. Isso é uma manifestação profética. O profeta é aquele indivíduo que tem uma palavra geralmente muito diretiva. Ele não dá muita volta, não faz muito floreio, ele vai no meio da testa e prega o que Deus está mandando falar ao povo. É muito importante disso, porque geralmente o profeta é aquele que vai tocar no pecado, é aquele que vai tocar nas coisas que precisam ser transformadas. Amém? É ele quem fala do coração de Deus para as pessoas. O evangelista é aquele que tem a ênfase na cruz. O evangelista, ele pode falar de qualquer tema, no final vai ter um apelo. Por quê? Porque o coração dele é em mostrar para as pessoas que Jesus morreu por elas, para salvá-las. Amém? Isso não significa, já que eu não sou evangelista, eu não vou pregar o evangelho. Não, todo mundo tem que pregar. Mas o evangelista, ele tem paixão pelos perdidos. Vocês se lembram do Billy Graham? Para mim, Billy Graham é o maior exemplo de um evangelista. Alguém que Deus levantou para falar como ninguém do amor de Cristo. E ele levou milhões de pessoas a Cristo. E os pastores? Quem são os pastores? A figura do pastor aqui, gente, é a figura bucólica. Pastoril, daquele pastor que cuida de ovelha. O que o pastor faz com as ovelhas? Ele leva para comer no pasto, ele pega no colo para tirar os bichos. Porque ovelha, gente, tem um monte de piolho. Está cheio de ovelha piolenta no meio da igreja. Mas o pastor ama as ovelhas, ele ama estar com as ovelhas. Ele ama botar a ovelha no colo, gastar tempo com aquele indivíduo que ninguém quer, porque ele dá trabalho. Pastor, o coração dele não são as multidões. O coração dele é a ovelha. É aquela ovelha que Deus está colocando na vida dele. E eu te pergunto, é importante, não é, ter pastores no meio do rebanho? Gente, quem de nós nunca precisou ser pastoreado? Então, todos esses dons são imprescindíveis. E por último lugar, ele fala de mestres.
Quem é o mestre? O mestre é aquele que tem amor por estudar a Bíblia e compreender com profundidade tudo aquilo que está na Bíblia. Porque a Bíblia é um livro complexo. Você precisa entender o contexto, você precisa entender a história, você precisa entender o porquê que ele foi escrito, aquele livro. E aí o mestre vem e traduz aquele ensinamento profundo de maneira prática, que todo mundo fala, agora entendi. Então o mestre, ele é muito importante. Portanto, queridos, todos esses dons juntos fazem com que a igreja de Cristo possa ser, em primeiro lugar, aperfeiçoada, depois treinada para ser servo e, por último lugar, o corpo de Cristo cresce e é edificado. Eu diria que o apóstolo, que é esse dom que todo mundo está querendo se livrar dele hoje, especialmente nos meios aí mais tradicionais, é o mais fundamental. Porque quando você começa um trabalho, o apóstolo, ele precisa ser um pouco de tudo. Ele tem que ser o profeta, ele tem que ser o pastor, ele tem que ser o mestre, não é isso? Ele tem que ser o evangelista. E quanto mais a igreja vai crescendo, ele vai retrocedendo e ficando mais no dom que Deus lhe deu a posteriori a fazer. Então, a pergunta que se faz agora: esses dons têm um prazo de validade? Até quando eles vão valer? Eu vou dizer para vocês o que o texto diz. Eu dividi aqui o texto em 4 afirmações. Olha o que Paulo diz: que esses dons existem, em primeiro lugar, até que todos cheguemos à unidade da fé. Repita comigo: até que todos cheguemos à unidade da fé. A segunda afirmação que ele diz é: até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. A terceira afirmação que ele faz é: até que todos cheguemos à perfeita varonilidade. E a quarta afirmação é: até que todos cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Agora eu vou fazer a pergunta para vocês. Se está dizendo que esses 5 dons existem com uma finalidade, e agora está dizendo que eles vão durar até que essas coisas aconteçam, vocês vão me responder. Primeiro, até que todos cheguemos à unidade da fé. Eu pergunto para você: a igreja de Jesus na terra já chegou na unidade da fé? Tem divisão hoje? Tem divisão denominacional? Tem divisão de entendimento? Então, está valendo ainda. Olha o teu irmão aí, não acabou ainda não. Está valendo ainda, porque não chegou aí. Segunda afirmação: até que todos cheguemos ao pleno do conhecimento do Filho de Deus. Eu pergunto para vocês: nós já conhecemos o Filho de Deus plenamente? Não. Então está valendo ainda. Porque os dons existem até que. Está longe da gente conhecer. Depois eu vou fazer uma pergunta, porque a resposta dessa pergunta vai cumprir todas as outras afirmações. Terceira afirmação: até que todos cheguemos à perfeita varonilidade. Quem aqui já é perfeito? Ninguém. Então está valendo ainda. E por último lugar, até que todos cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Meu Deus do céu! Alguém já chegou aí no mindinho de Jesus ou não? Mas, pastor, isso nunca vai acontecer. Vai. Quando? Quando é que isso tudo vai se cumprir? No arrebatamento da igreja. Quando Jesus voltar. Você pode aplaudir o Senhor? Vocês percebem que é o próprio texto que está dizendo que os dons vão existir até isso. Ora, se o Paulo quisesse dizer que não, isso tudo vale para os outros, para o apóstolo não vale, ele teria que dizer: salvo
aos apóstolos, porque estes cessarão com aqueles que viram a Jesus. E eu vou mostrar para vocês de onde veio esse erro de interpretação. Lá em Atos, capítulo 1, versos 21 e 22, eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Quantos apóstolos eram, gente? 12. Alguém tem dúvida disso? Quantos apóstolos? 12. Mas um deles traiu. Quem é ele? Judas. Depois que Cristo morreu, ressuscitou, os apóstolos foram autorizados por Jesus para começar a igreja. E aí eles chegaram à conclusão, mas nós éramos 12, nós temos que substituir um deles. E aí então, na hora de escolher, eles discutiram ali quais seriam as características que os apóstolos teriam que ter. Esse apóstolo teria que ter. E lá, Atos 1, 21 e 22 diz: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Ou seja, ele falou, nós vamos ter que escolher um, então vamos escolher um que viu tudo acontecer, que estava entre nós, que andaram com Jesus, viram os milagres de Jesus, viram Jesus morrer, viram Jesus ressuscitar e ser levado aos céus. Por causa desse texto, começou gente a dizer que não tem mais apóstolo mais, porque hoje não tem ninguém que viu Jesus em carne e ressuscitado. Acontece que o livro de Atos, gente, é um livro histórico, ele não está ali fazendo doutrina. A doutrina vai ser estabelecida depois por Paulo, por Tiago, pelos próprios apóstolos, quando eles têm como objetivo ensinar uma doutrina. Vocês querem ver uma prova disso? Vocês sabiam que no livro de Atos, as pessoas ouviam falar de Jesus e ainda não tinham o Espírito Santo? Sabiam disso? Aí vinha alguém, por exemplo, em Atos 8, os samaritanos receberam a imposição de mãos e receberam o Espírito Santo depois, mas já tinham crido em Jesus. Cornélio já estava crendo e recebeu o Espírito Santo depois. Lá no Atos 19, os discípulos de João já tinham ouvido falar de Jesus, mas ainda estavam só no batismo de João. E aí vem alguns pentecostais e acreditam, por causa disso, que o crente pode ser convertido e não ter o Espírito Santo. Você sabia que tem muitos pentecostais que acham que se não falam em língua não tem o Espírito Santo? Isso é verdade? Não. Porque 1 Coríntios 12, 13, que é uma carta doutrinária, diz: todos nós fomos batizados em um só Espírito. Ou seja, ninguém confessa Jesus como Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então, a doutrina veio depois deste momento transitório que é o livro de Atos, onde as coisas estavam acontecendo. Eu estou dando toda essa explicação hermenêutica, por quê, gente? Porque é nas cartas que nós vamos ter as doutrinas estabelecidas. Ou seja, para escolher o 12º apóstolo, eles escolheram dentre aqueles que viram Jesus. Mas quando Paulo fala que Jesus subiu aos céus e ele concedeu 5 dons, e o primeiro que ele cita é o apostólico, ele está dizendo que esses dons vão durar até quando? Até a volta de Jesus. Até que a igreja esteja completamente plena. Porque os 5 dons, eles existem para equipar, para preparar os crentes aqui na terra. Então, deixa eu dizer algo para vocês. Diga assim: os 5 dons ministeriais são importantes, porque eles são fundamentais para os propósitos que eles existem. Que todos cheguem à unidade da fé, que todos cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus, que todos cheguem à perfeita varonilidade e que todos cheguem à medida da estatura da plenitude de Cristo. Em todas essas afirmações, ele diz: até.
Não dá para você tirar um dom dos 5, porque na hermenêutica eles fazem um todo. Você tira um, do ponto de vista pragmático, a igreja fica manca. E do ponto de vista teológico e hermenêutico, você faz um assassinato na hermenêutica ou na interpretação das Escrituras. É aí que eu digo, existem pessoas que sabem disso, mas porque estão dentro de uma denominação que não concorda, pregam de maneira diferente. E o mais triste é que tem um monte de gente papagaiando e repetindo sem conhecer. Os dons de Deus são fundamentais, são perfeitos, porque eles vêm de Jesus e eles vão cumprir o seu propósito. A missão de Cristo se cumprirá na igreja no dia do arrebatamento, porque no dia do arrebatamento todos aqueles que tiverem que se converter, se converterão. Todos aqueles que tiverem que ouvir, ouvirão. E a igreja terá cumprido o seu papel. E a promessa de Jesus é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, querido, eu quero dizer para você que o melhor lugar para você crescer espiritualmente, moralmente, ter estatura de um cristão é dentro da igreja. Porque somente na igreja os dons podem exercer papel na sua vida. Amém ou não? Se você está fora da igreja, você não vai ser aperfeiçoado pelos dons espirituais. Eu quero, portanto, terminar dizendo para você, não importa em que estágio você esteja, talvez você é um novo convertido, talvez seja um neófito. Um neófito é, no grego, neófito, fitos é planta, né? E neo é novo. É uma plantinha nova, ainda não tem raiz profunda. Mas o DNA de Deus para você já está lá. Através da sua exposição aos dons de Deus no corpo de Cristo, você vai crescer, vai amadurecer e vai dar muitos frutos. Você pode até achar que Deus não tem grandes coisas para você, mas Deus tem coisas extraordinárias para você, porque você é filho de Deus. Amém? Aplauda o Senhor. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Eu quero te fazer um convite. Você que entrou aqui hoje, talvez você tenha entrado com uma expectativa no teu coração. E talvez Deus esteja falando com você algo muito diferente do que você esperava. Mas eu quero te dizer que Deus te ama. A sua vida começou como uma semente. E essa semente foi plantada no reino de Deus. E Deus quer te dar dons. Quer te dar capacitações. Mas tudo começa com a entrega do seu coração para Cristo. Talvez você tenha crescido num lar abusivo, onde o seu pai, sua mãe, nunca falaram que você tinha valor algum. Mas eu quero dizer que Deus tem um grande dom para você. E o dom que Deus tem para a tua vida vai fazer de você uma pessoa muito especial. Mas primeiro você tem que entregar o teu coração para Cristo. Porque esse é o início de uma nova vida. E para você conhecer esse reino de Deus maravilhoso, a Bíblia diz que você tem que crer no coração que Jesus morreu no teu lugar, para perdoar os seus pecados. Mas você tem que também entender que a missão completa dele só cumprirá na sua vida quando você descobrir esse dom que ele tem para você e você se tornar uma pessoa frutífera. Então, se há alguém aqui hoje que quer entregar a vida para Jesus para começar isso, essa vida eterna, essa vida maravilhosa com ele, eu quero orar por você, porque a Bíblia diz que você crê no coração para a justiça, mas confessa com a tua boca
para a salvação. Eu quero te ajudar a fazer essa oração para você fazer parte do reino de Deus. Há alguém aqui hoje que quer entregar a vida para Cristo? A igreja fica de olhos fechados. Se você quer fazer essa entrega hoje, levante a tua mão em nome de Jesus, onde você estiver, e eu vou orar por você. Graças a Deus, fica com a mão levantada. Há mais alguém? Há mais alguém que hoje, graças a Deus por essa vida também, graças a Deus por essa vida, graças a Deus por essa vida. Eu quero convidar vocês que estão levantando a mão. Eu vou fazer essa oração, onde você vai ser introduzido no reino dos céus. Saia do teu lugar. Vem aqui, meu querido, minha querida. Deus vai fazer algo novo. Hoje é o início de uma nova vida. Hoje é o início dessa vida eterna. Saia do teu lugar. Não resista ao convite do Espírito Santo. Fiquem virados aqui para mim, por favor. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, minha querida. Deus abençoe. Deus abençoe. Põe a mão no seu coração. Diga: Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração a Ti. Eu confesso que eu preciso do Salvador. Muda a minha vida. Revela os meus dons. Faz uma obra nova, Senhor, na minha vida. Eu entrego a minha depressão, a minha tristeza, a minha ansiedade, o meu medo. Eu creio que eu vou ser aperfeiçoado. Eu creio que o Senhor vai fazer algo novo na minha vida. Por isso eu me entrego a Ti hoje. E eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador, para a honra e glória do Teu nome. Aleluia. Queridos, esse é o primeiro passo. É o primeiro passo de uma vida inteira. Deus vai mostrar para vocês os seus dons. E através desses dons vocês vão servir a Deus. E Ele vai abrir portas gigantescas para vocês. Porque um dom que Deus nos dá espiritual é algo que nenhum homem tem naturalmente. Mas Deus vai fazer na vida de vocês. Amém? Antes de vocês seguirem aqui para os nossos diáconos orar com vocês, nunca se esqueçam desse dia. Marquem essa data. Porque a Bíblia diz que quando você entrega o coração para Jesus, Ele escreve o seu nome no livro da vida. Amém? Podem seguir aqui, por favor. Mas eu quero orar com a igreja também. Se você hoje não descobriu ainda o seu dom, a Bíblia diz que cada um tem um dom na medida da porção de Cristo. Talvez você já tenha descoberto o seu dom, mas ainda não está vivendo a medida desta porção. Então, se você hoje quer ser renovado no Espírito, renovar com o Senhor o seu dom, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Hoje Deus vai fazer uma obra na tua vida. Meu querido, minha querida, quando a gente anda no dom que Deus tem para nós, a gente tem uma felicidade que não pode conter no nosso coração. Eu cresci ouvindo de muitos professores: esse menino não tem jeito, esse menino não vai virar nada, esse menino vai virar um bandido. Mas esse não era o que Deus tinha para mim. Quando Deus me chamou para o ministério, eu falei para Deus: Senhor, eu estou sentindo um desejo tão grande de abandonar tudo para Te servir, mas eu não sinto que eu tenho mérito para isso. E eu agradeço a Deus porque Ele colocou pessoas na minha vida, pessoas mais maduras, que me ensinaram: não importa o que você fez no passado, hoje você é uma nova pessoa em Jesus. Jesus vai fazer algo na sua vida. E eles foram sendo usados como apóstolos,
com profetas, como pastores, com mestres, evangelistas. Eu me lembro do Dante que me ganhou para Jesus no dia que ele pregou, eu me entreguei. E hoje, querido, sabe qual é o dia mais feliz da minha vida? É o dia de domingo, porque é o dia em que eu estou aqui exercendo plenamente o meu chamado e o meu dom. Deus quer que você experimente isso, que você tenha na sua vida também a expressão do seu dom e você veja o resultado disso. Então põe a mão no seu coração, diga: Senhor Deus, hoje eu aprendi que o Senhor tem um dom para mim. Eu quero descobri-lo, Senhor. Eu quero usá-lo para a tua glória, porque eu quero, Senhor, ter uma vida plena, cumprir plenamente o teu propósito na minha vida. Eu te agradeço, Pai, porque apesar dos meus pecados, o Senhor ainda tem uma grande obra a fazer na minha vida. Eis-me aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. E eu quero falar uma última coisa a respeito disso. Você não vai descobrir o seu dom a não ser no corpo de Cristo. Porque o dom só funciona se você estiver no dom, no meio do corpo de Cristo. Então, se você é uma pessoa que não serve no corpo, nossa igreja tem muitos ministérios, tem muitas áreas precisando de pessoas. Procure a área de voluntariado, fale: eu quero servir. Eles vão te dar 1000 oportunidades. Comece a fazer algo, porque é no trabalho e no serviço que você descobre, desenvolve e se torna pleno no seu chamado e no seu dom. Amém? Então levanta a mão para o céu agora, eu vou orar pela tua vida. Senhor, agora que todas as petições do teu povo aqui subam diante do Senhor como cheiro suave, Senhor, de incenso, porque nós estamos aqui humildemente, Senhor, dizendo: Senhor, transforma a nossa vida, muda o nosso interior, tira, Senhor, aquilo que nos faz ruins, tira aquilo, Senhor, que nos leva para o caminho errado, e faz, ó Deus, uma obra nova em nossas vidas, porque nós queremos te servir e cumprir plenamente o teu chamado. Senhor, tudo é pela graça. Foi a tua graça, Jesus, que nos concedeu esses dons. Não é o nosso mérito, é somente pela graça. Então, Senhor, eu recebo, diga: eu recebo a tua graça. Diga: eu recebo o amor de Pai. E eu recebo, Espírito Santo, a tua consolação na minha vida. Diga: em nome de Jesus, eu vou florescer, eu vou frutificar, e eu serei uma bênção no corpo de Cristo, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Deus te abençoe, querido. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor.